Fala aí, galerinha. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude e o Núcleo de Ciências Naturais do município, vamos falar hoje sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é um sistema extremamente importante para nós, né? Então, nós vamos estudar cada órgão, cada estrutura, cada função e o que ele representa. Então, meu nome é Paulo Vitor, sou professor da rede e espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Valeu! Sistema respiratório. Os alimentos contêm a energia necessária para nossas atividades. Essa energia é liberada por meio de uma transformação química conhecida como respiração celular. A respiração celular só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem oxigênio, as células acabam morrendo. Então, a respiração celular é uma transformação química. A célula ela recebe pequenas partículas de glicose e oxigênio e transforma em gás carbônico, água e energia. Onde acontece essa transformação? Acontece dentro da célula. Ela recebe essas pequenas partículas, ela absorve essas partículas, transforma em gás carbônico, água e energia. Tudo isso onde? Tudo isso dentro do nosso organismo. A respiração. Então, o ar vai entrar pela cavidade nasal, vai passar pela faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios até chegar no pulmão. O caminho percorrido pelo ar no corpo humano. Então, o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, até chegar aos pulmões. Esses são os órgãos do meu sistema respiratório, que eles capturam o gás oxigênio e levam até o sangue. Então esse processo é chamado de respiração pulmonar. Então a respiração pulmonar é a captura do gás oxigênio que fica no ar até chegar ao sangue. Então os meus órgãos vão capturar o oxigênio e vão levar até o sangue. Então esse processo eu chamo de respiração pulmonar. Então na minha imagem ela tem os órgãos, né, no meu corpo. Então eu tenho a narina, que é o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a epiglote, a laringe, a traqueia, a cavidade pleural, os brônquios primários, os dois pulmões e o diafragma. Estruturas do sistema respiratório humano. Então, eu tenho a minha primeira estrutura, o primeiro órgão, que é o órgão de entrada, digamos assim. Então, eu tenho o nariz, as narinas. Então, como é formada o nariz? Então, a cavidade do nariz são forradas por tecidos, né, cheio de cílios e coberto por um muco. Então, os cílios que eu chamo aí são aqueles pelinhos que eu tenho no meu nariz, ok? Então, qual a função dele? Então, o que ele faz? Eles realizam a entrada e saída de ar do organismo. Então, o ar entra e o ar sai, tá ok? Por essa estrutura. O que eles fazem? Qual a função dele? A função do nariz é aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, a minha primeira fonte de entrada, eu já tenho um filtro aí. Quem são os meus filtros? São aqueles cíliozinhos, aqueles pelinhos. Aqueles pelinhos, eles funcionam como filtros, né? Filtram algumas partículas mais grosseiras que ficam no ar, que impede de entrar no nosso pulmão. Então, entra algumas coisas, ainda entra, ele não é 100%, mas entra a estrutura mais, digamos, mais minúscula. Estruturas mais grosseiras já ficam nos nossos cílios, que são aqueles pelinhos, tá ok? Então essa foi as narinas. Então, eu tenho a minha segunda estrutura do meu sistema respiratório, que é a faringe. A faringe, ela é uma estrutura comum tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. E ela tem a mesma função nos dois sistemas. Qual a função dela? É a passagem de ar no sistema respiratório e a passagem de alimento no sistema digestório. Então a função dela é a mesma nos dois sistemas, de passagem de alimento quanto de passagem de ar. Tá ok? Então eu tenho mais uma estrutura do meu sistema respiratório, a laringe. A laringe é um órgão do sistema respiratório, também responsável pela fala, permite a passagem do ar
entre a faringe e a traqueia, mas impede a entrada de alimentos nas vias aéreas. Então, a laringe ela tem essa função. Ela é responsável pela fala, né? Também ela tem a função de impedir a entrada de alimentos nas vias aéreas e justamente como ela é responsável pela fala, ela contém as pregas vocais, né? E as pregas vocais são responsáveis pela produção do som durante a passagem de ar. Então as pregas vocais, elas produzem o som durante a passagem de ar. Mais uma estrutura do sistema respiratório humano. Agora eu tenho uma traqueia. A traqueia é um órgão tubular, cilíndrico, cartilaginoso, localizado entre a laringe e os brônquios, faz parte do sistema respiratório. Sua função é filtrar, umedecer, aquecer o ar até conduzi-lo aos pulmões. Mede cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento e tem cerca de 1,5 centímetros de diâmetro nos adultos. Então, como vê na imagem aí, a traqueia é um órgão tubular, né? Basicamente é um órgão que funciona como um filtro. Ele tem pequenos pelos também que captura pequenas partículas, aquelas partículas que já passaram por todo o meu sistema que não conseguiu ser paradas. Então, no brônquio ela passa por mais uma filtragem, né? Ela digamos que ela captura pequenas partículas, tá ok? E ela fica entre a laringe e os brônquios. Então ela tem esse tubozinho aí, ó, como eu vejo na minha imagem. Então agora eu tenho mais um órgão nos sistemas respiratórios, que são os brônquios. Os brônquios, eles são a continuação da traqueia, tá ok? A constituição dele é basicamente a mesma constituição da traqueia, só que ele vem na traqueia e se divide em dois tubos. Esses dois tubos eu chamo de brônquios. Então a constituição dele basicamente são constituídos por cartilagem. Cartilagens essas que são recobertas por mucos, né? E alguns cílios. E eles têm a função, basicamente a mesma função da traqueia, que é filtrar o ar, né, até chegar ao pulmão. Então, ele chega e vem da traqueia, aí se dividem nos brônquios, e quando chega no pulmão, eles vão se ramificando em pequenas ramificações. E essa ramificação eu chamo de bronquílios. Como você consegue ver na imagem, eles têm um formato de uma árvorezinha e eles vão se alastrando dentro do meu pulmão. Então a gente chegamos à nossa sexta estrutura, que são os alvéolos. Os alvéolos são bolsas de ar, né, ricamente vascularizadas, bolsas de ar que contêm gás e oxigênio, tá ok? E nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas entre gás carbônico do sangue e o gás oxigênio capturado no ambiente. Então essa troca essa troca gasosa eu chamo de hematose. Então a hematose é a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio do ambiente. Então o gás carbônico ele está na corrente sanguínea da gente, né? Nossa corrente sanguínea, e chega nos alvéolos, ele faz essa troca gasosa, ele faz essa troca, ele faz essa transformação, né? O gás oxigênio tá nos alvéolos e o gás carbônico tá na corrente sanguínea da gente. Então, no alvéolo ele faz essa troca gasosa. Então a gente chegou agora a mais umas estruturas, que é o diafragma e músculos intercostais. Então, a entrada e saída de ar dos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, ou seja, dentro do pulmão, a qual é criada uma ação dos músculos respiratórios, intercostais e do diafragma. O ar se movimenta no local de maior pressão para o local de menor pressão. O ar entra nos pulmões e sai deles em razão da contração e do relaxamento do diafragma, o músculo que separa o tórax do abdômen e alguns músculos intercostais.
Então eu tenho um movimento de inspiração e expiração. Então, inspiração é a contração dos músculos intercostais e do diafragma, aumento do volume da caixa torácica e diminuição da pressão intrapulmonar. Então, isso significa a entrada de ar. E a saída é a expiração, que acontece com o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, diminuição do volume da caixa torácica e do aumento da pressão interpulmonar. Então, isso significa a saída de ar. Estrutura do sistema respiratório humano, diafragma e músculo intercostais. Então, movimento de inspiração e expiração. Como funciona? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui o diafragma. Então, quando ele contrai, diminui a pressão interna e o ar entra. E quando ele relaxa, aumenta a pressão interna e o ar sai. Então, esse é o movimento que ele faz. Então, chegamos a mais uma estrutura do meu sistema respiratório humano, agora os pulmões. Os pulmões é o meu maior órgão do meu sistema. Eles são estruturas esponjosas e elásticas, formadas por milhões de alvéolos. Tem aproximadamente cerca de 25 centímetros de comprimento e 700 gramas de peso. O pulmão direito tem maior largura do que o esquerdo. Os pulmões são cobertos por uma fina camada chamada de pleura. A pleura consiste em uma membrana transparente e fina. E eu tenho duas, a pleura interna e a pleura externa. A pleura interna está ligada à superfície pulmonar. Já a pleura externa está ligada à parede torácica. A parede torácica é uma estrutura que protege o pulmão e o coração. A função dos pulmões. A principal finalidade dos pulmões é fornecer ao nosso sangue o oxigênio, que é transportado para as células do nosso corpo. Os demais órgãos do sistema respiratório têm a função de encaminhar o ar até os pulmões. Doenças associadas ao sistema respiratório. Então eu tenho a primeira, que é o efizema pulmonar, que é a perca da elasticidade do tecido pulmonar devido à dilatação e à destruição de alguns alvéolos. O cigarro destrói muitos cílios e células encarregadas pela limpeza do sistema respiratório e provoca uma inflamação dos brônquios e bronquíolos. Pode ocorrer também a destruição progressiva dos alvéolos pulmonares. A doença é conhecida como enfisema. A fumaça do cigarro há também o monóxido de carbono, um gás bastante tóxico que pode causar sérios problemas ao organismo. Doenças associadas ao sistema respiratório. Então nós vamos começar pela asma. A asma é a inflamação crônica das vias respiratórias que se expressa pela redução ou obstrução do fluxo de ar respirando. Então, a asma é redução ou obstrução do fluxo de ar quando você se respira. Então, quando as vias respiratórias ficam bloqueadas ou diminui a passagem de ar. Edema pulmonar é o acúmulo de líquido nos pulmões, impedindo o processo de oxigenação no sangue, assim pode levar à morte. Pode ser agudo ou crônico, também costuma ser chamado como água no pulmão. Então é o acúmulo de líquido gerado pelo impedimento do processo de oxigenação no sangue. Então, quando ocorre esse empecilho desse processo da oxigenação, gera o acúmulo de água. Bronquite é uma inflamação dos brônquios que se manifesta por tosse, muitas vezes consequência ou complicação de uma gripe ou resfriado, geralmente de origem viral ou bacteriana. Então, é uma inflamação dos brônquios que se manifesta por meio de tosse, causada muitas vezes por vírus ou bactérias. Então, é a bronquite. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá?
Essa foi a nossa videoaula dessa semana. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos e até a próxima. Valeu!